Boa noite, caros irmãos. Estamos novamente juntos para uma noite de estudo, de reflexão, e vamos iniciar este momento com uma leitura do livro Episódios Diários, de Joana de Ângeles, cujo capítulo é Serenidade Sempre. Diz o seguinte: todo homem sábio é sereno. A serenidade é conquista que se consegue a esforço pessoal e passo a passo. Pequenos desafios que são superados, irritação que se faz controlada, desajustes emocionais corrigidos, vontade bem direcionada, ambição freada, são experiências para a aquisição da serenidade. Um espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo o que exatamente deseja da vida. A serenidade harmoniza, exteriorizando-se de forma agradável para os circunstantes. Inspira confiança, acalma e propõe afeição. O homem sereno já venceu grande parte da luta. Que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-te à irritação, ao desequilíbrio. Mantém-te sereno em todas as realizações. A tua paz é moeda arduamente conquistada, que não deves atirar fora por motivos irrelevantes. Os tesouros reais, de alto valor, são aqueles de ordem íntima, que ninguém toma, jamais se perdem e sempre seguem com a pessoa. Tua serenidade, tua gema preciosa. Diante de quem te enganou, traindo-te a tua confiança, o teu ideal ou envolvendo-te em malquerença, mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto, e não a sua vítima. Nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo petardo da maldade alheia. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam. Constitui em teste a tua paciência e serenidade. Assim, exercita-te com essas situações para, mais seguro, enfrentares os grandes testemunhos e provações do processo evolutivo, sempre, porém, com serenidade. Então vamos fazer uma oração para elevarmos os pensamentos, sintonizarmos com a espiritualidade superior e fazermos então a abertura do nosso estudo. Querido Mestre Jesus, nosso amado irmão, modelo, guia, farol a nos conduzir em todos os momentos da nossa existência. Rogamos a Ti, Senhor, que abençoe este momento, iluminando o nosso coração e a nossa mente, para melhormos aproveitar as reflexões, as leituras desta noite, para que esse aproveitamento se transforme em nós, em sinais, em conquistas de evolução interior. Esteja conosco, Senhor, neste momento e para sempre. Que assim seja. Bom, então nós continuamos fazendo o estudo do livro Pão Nosso, de Emmanuel, e hoje nós estamos com o capítulo 76, cujo título é As Testemunhas. E o interessante desse capítulo ele trabalha com um aspecto que nem sempre tomamos a devida consciência, embora ele seja para pelo menos nós que estamos na doutrina espírita, participando, ou estudando, ou conhecendo, provavelmente já ouvimos falar, já tomamos contato com esse aspecto. Mas antes de iniciarmos, de fato, a leitura da passagem da Epístola de Paulo, que Emmanuel escolheu para fazer o estudo desse capítulo, é interessante a gente lembrar de uma frase atribuída a Epicuro, que foi um grande sábio, fundador da escola epicurista, que viveu por volta do século 300, 200 e pouco antes de Cristo, onde ele diz o seguinte: caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. É uma frase interessante, porque apesar de já ter aí 2000 anos de existência, ela é incrivelmente moderna, né? Especialmente nos tempos atuais, onde nós discutimos questões relacionadas à ética, ao comportamento social, ao que é justo, ao que é correto dentro das relações humanas.
E a frase dele é muito interessante, porque ele trata um aspecto que, na verdade, é um aspecto da nossa personalidade, que ao longo desses séculos ou desses milênios, sempre precisou ser observada com muita atenção para a nossa evolução. Então, percebe-se que o ser humano ele tem dois modos de comportamento. Um, quando ele está no meio das pessoas, ou seja, quando ele sabe que ele está sendo observado, que as outras pessoas estão avaliando as suas ações. E eu digo que essa frase é moderna também, porque tem muito a ver com o momento que a gente passa, aonde o exterior, as aparências, aquela imagem que eu quero transmitir, ela tem mais valor do que a essência que eu trago dentro de mim. A gente vê, por exemplo, nas redes sociais, o esforço que muitas pessoas fazem para projetar uma imagem de felicidade, de estar bem-sucedido na vida, rodeado de situações felizes constantemente. E todos nós sabemos que a vida humana não é exatamente esse parque de diversões. Todos nós temos momentos de alegrias, de felicidade, de conquistas, mas também temos momentos de dificuldade, de provações, de dúvidas e angústias íntimas. Mas a gente vive numa sociedade muito exibicionista, onde as pessoas estão muito preocupadas com essa imagem. Mas aí volta a questão da frase de Epicuro. E quando eu não estou projetando essa imagem? Quando eu não tenho pessoas que estão me cercando e observando o que eu faço? Como eu me comporto? Isso mostra quem de fato eu sou. A imagem que eu projeto é uma máscara, é uma fantasia, não é exatamente o reflexo, muitas vezes, de quem eu sou. E tem até uma outra frase semelhante a essa, provavelmente um desdobramento dessa, que Oscar Wilde discute a relação da ética e do caráter. Ele diz que a ética é o que nós fazemos quando sabemos que estamos sendo observados, e a moral, o caráter, é aquilo que fazemos quando sabemos que não estamos sendo observados. E aí, para colocar uma outra dimensão nessa questão, né, esse excesso de foco, né, na imagem que eu projeto, esse exibicionismo, essa valorização do parecer ser algo, cujo foco principal é a preocupação do que as pessoas estão vendo, a gente acrescenta a dimensão desse capítulo que Emmanuel trata. Pois que ele pega uma frase da Epístola de Paulo a Hebreus, logo o primeiro versículo no capítulo 12, que é bastante significativa e nos faria pensar sobre o que realmente é importante nessa questão da imagem que nós projetamos. Então vamos lá. O apóstolo escreveu o seguinte na altura dessa carta à comunidade de Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço. Então, olha que interessante. Ele diz, o apóstolo diz, que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. A gente tem, na verdade, diversas testemunhas. Nós temos justamente essas testemunhas que estávamos comentando, que que se iniciam no nosso ambiente familiar, né, os nossos parentes, cônjuges, filhos, enfim, as pessoas com quem convivemos intimamente, e esse círculo vai se ampliando de acordo com as nossas relações sociais, no ambiente de trabalho, na comunidade, né, enfim. Então, nós temos essas nuvens de testemunhas, mas achamos que muitas vezes estamos sozinhos conosco, quando na verdade existe uma outra nuvem de testemunhas, né? Como fica bem claro nisso que Paulo está recomendando, né? Para que a comunidade de Hebreus fique atenta a este ponto, porque nós temos a nuvem de testemunhas espirituais, né? Ou seja, aqueles que estão do outro lado da vida também testemunham aquilo que nós fazemos. E aí entra até uma questão interessante, né? Porque nós podemos pensar, quem seriam então esses espíritos, né, que estão do outro lado da vida, testemunhando o que nós fazemos? Seriam quaisquer espíritos, espíritos aleatórios? Eles mudam? Enfim, quem são
essas testemunhas, né, essa nuvem de testemunhas, como diz Paulo, que nos cercam o tempo todo. E aí é interessante porque vamos entender um aspecto que nem sempre é claramente percebido por nós. Nós temos uma frase, um ditado popular que a gente aplica normalmente para as pessoas, que é aquela frase que diz o seguinte: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Ou seja, se uma pessoa ela anda cercada de boas companhias, nós vamos dizer que aquela provavelmente é uma boa pessoa. Mas que se ela anda cercada de más companhias, pessoas que nós sabemos que têm vícios, que têm conduta moral questionável, que se envolve com crimes, drogas, né? E quem tem filhos na adolescência sempre se preocupa com essas companhias, vamos dizer que provavelmente a pessoa que anda com esse tipo de gente também é da mesma forma, né? Então, se a pessoa anda com boas companhias, provavelmente ela é uma boa pessoa. E se ela anda com más companhias, possivelmente ela também é uma má pessoa. No mundo espiritual, eles têm uma forma diferente de enxergar essa mesma questão. Os espíritos costumam dizer a frase da seguinte forma: dize-me quem és e te direi com quem andas. Parece a mesma coisa, né? Mas não é exatamente. Porque aqui o foco ele muda um pouquinho. O nosso ditado popular da Terra dá a entender que as companhias nos influenciam e nos moldam, o que naturalmente tem um ponto de verdade. Não se pode ignorar essa questão, especialmente quando nós falamos de adolescentes ou de pessoas passando por momentos mais difíceis, que são mais suscetíveis de serem influenciadas. Mas essa não é a questão principal. A questão principal é justamente a forma como os espíritos colocam, porque tem mais verdade nessa frase que afirma: dize-me quem és e eu te direi com quem andas. Porque aqui coloca o foco na pessoa. Ou seja, eu que atraio as companhias de acordo com a pessoa que eu sou. Então, se eu sou uma pessoa que tenho uma vida mais equilibrada, mais pautada por princípios morais elevados, que me interesso por coisas saudáveis, eu vou naturalmente atrair para minha companhia espíritos que também têm um procedimento semelhante, ou interesses semelhantes, ou valores semelhantes. E da mesma forma, se eu sou uma pessoa que me dedico mais a questões frívolas da vida, se eu sou uma pessoa, por exemplo, que tem o hábito da bebida frequente, né? Se eu me envolvo com atividades relacionadas ao crime, ou, enfim, com drogas, né? Ou com o uso desregrado das atividades sexuais, eu vou naturalmente atrair para minha companhia espíritos outros que também têm os mesmos interesses, né? Existe já diversas passagens na literatura espírita ilustrando bem essa questão, como no livro Sexo e Vida, onde um dos personagens, chamado Cláudio, ao chegar em casa, já é recebido por dois espíritos de baixa condição espiritual, que estavam aguardando, com propósitos menos felizes, e induzem o nosso personagem, o Cláudio, a sorver goles de uma bebida alcoólica para saciar a necessidade deles, espíritos, de também sentir as emanações espirituais desse tipo de bebida. Então, né, acaba que é um processo que meio que se autoalimenta. Da forma como eu penso, eu atraio e ajo, atraio espíritos que acabam reforçando aquela minha forma de pensar, aquela minha conduta. Então, essa é a questão. E aí, quando a gente vê essa afirmativa de Paulo, né, de que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, nós tínhamos que nos perguntar: quem são as testemunhas que nos acompanham? E também perguntar: que tipo de testemunhas eu gostaria que me acompanhassem? E vejam que nessa questão, eu não estou falando apenas de espíritos que se interessam
e passam a me acompanhar apenas pelas minhas ações, pelo que eu faço, pelo que eu falo, mas pelo quem eu sou. Tem uma frase interessante na questão 460 do Livro dos Espíritos, aonde na resposta os espíritos dizem que a nossa alma é um espírito que pensa. É meio, né, se a gente parar para refletir, é meio óbvio, né? Mas ela tem aqui um componente interessante. Nós somos um espírito que pensa. Quer dizer que pelo pensamento também podemos entrar em contato, em comunhão com outros espíritos, posto que eles também pensam. E aí começamos a perceber que há uma interação nesse campo muito maior do que imaginamos. Para a gente embasar um pouco mais essa compreensão e extrair daí algumas reflexões importantes, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, onde nós temos na questão 456 uma pergunta bem interessante. A questão é a seguinte: veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, só nessa questão já dá um certo friozinho na barriga, né? Porque pela resposta os espíritos nos veem o tempo todo. Então, nós temos aqui a confirmação do conselho de Paulo, né? De que estamos cercados por uma multidão, uma nuvem de espíritos, né? De testemunhas que veem o que nós fazemos. Mas a questão é um pouquinho mais complicada e a consequência é um pouco mais embaraçosa para nós. Porque mais adiante, na questão seguinte, Kardec faz a seguinte indagação: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? A resposta é: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Bom, aí agora complicou de vez, né? Porque não só eles testemunham o que nós fazemos, mas também testemunham aquilo que nós pensamos. Até mesmo aqueles pensamentos que nós não temos coragem de admitir para nós mesmos. Então, percebemos nessa resposta que, embora nós possamos nos esconder das demais pessoas através de uma máscara, com um verniz social, aquela imagem que projetamos, para os espíritos essa questão ela é simplesmente um véu tênue que não impede que eles vejam quem nós somos de verdade. Aquilo que desejamos, sabe, aqueles pensamentos íntimos que nós não teríamos coragem de externalizar com medo do que as pessoas iriam pensar ou o que elas iriam reagir se tomassem contato com aquilo que nós somos na essência. Pois é, isso os espíritos têm acesso. Eles conseguem identificar quem nós somos de verdade. Então, se nós vamos na palestra espírita e ficamos lá concentrados, fazendo aquela pose, né, de compenetrados, mas o nosso pensamento está longe dali, pensando nos desafios do trabalho, nas questões domésticas ou nos desejos que alimentamos, os espíritos estão cientes daquela questão. E aqui, claro, tanto os bons espíritos quanto os espíritos mal intencionados. Porque essa é uma questão que precisa ser considerada na composição dessa nuvem de testemunhas. Essa nuvem é composta por espíritos que têm afinidades conosco. Essas afinidades podem ser pelo que nós temos de bom, mas também pelo que nós temos de ruim. Podem estar ali espíritos que têm afinidade, têm interesse em nós, como a questão 456 colocou, mas não por bons motivos, e sim porque foram por nós prejudicados em outra existência de alguma maneira e não perdoaram a nossa atitude, a nossa ação, enfim, as consequências infelizes do nosso proceder no passado e buscam de alguma maneira nos prejudicar. E aí é onde entra
uma outra questão desse bloco de questões também, que eles não só percebem os nossos pensamentos, mas eles vão além. Aí nós vamos para a questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então a gente vê aí que a questão é mais grave e fica também mais clara a advertência de Paulo. Essa nuvem de testemunhas não são de espíritos que nos observam passivamente, mas, assim como a nossa alma é um espírito que pensa, eles também pensam, e pelo pensamento eles conseguem influenciar a nossa vida, os nossos atos. Então, aí entra a questão de termos consciência da responsabilidade do nosso proceder. Porque nós influenciamos e somos influenciados não só por outras pessoas, mas por espíritos também. E aí, como já afirmamos, vamos ter nessa nuvem de testemunhas espíritos que desejam o nosso mal, que gostariam de ver a nossa infelicidade. E sempre que encontrarem essa possibilidade em nós, irão nos influenciar para que isso aconteça, para que tomemos mais decisões, para que nós comportemos de forma a nos prejudicar. E claro, naturalmente, nessa nuvem de testemunhas também se encontram espíritos que nos querem bem, que desejam o nosso bem-estar, que gostariam de alguma maneira de contribuir para a nossa evolução, para a nossa melhoria, para a nossa felicidade. E aí é uma questão interessante a forma como nós vamos lidar com essa nuvem de testemunhas. Joana de Ângeles, no livro Fonte de Luz, faz a seguinte observação quanto a esse respeito. As tuas testemunhas, boas ou más, sempre estarão contigo, conforme a paisagem mental em que te firmes. Se desejares ascensão, os teus guias virão em teu socorro. Mas, se preferis as baixadas da ilusão, outros espíritos te estimularão. Então é justamente essa questão, né? Observem que aqui, como princípio norteador, nós temos o livre-arbítrio. Vai depender do que eu desejo fazer para a minha vida. Se eu desejar me elevar, se eu desejar tornar-me uma pessoa melhor, haverão espíritos para me auxiliar nesse intento. Mas, se eu preferir deixar-me arrastar pelas frivolidades, pelas futilidades da vida, pelos aspectos menos felizes da existência, com certeza também haverá uma multidão de espíritos a me direcionar para essas ilusões, para essas fantasias que forçosamente me levarão ao sofrimento, ao desperdício da oportunidade da reencarnação presente. Então, é muito importante nós estarmos atentos. Naturalmente, nós temos a nosso favor a providência divina. Ou seja, a ação do amor de Deus sobre nossas vidas. Nenhum de nós está abandonado, em tempo algum. Por mais que às vezes as circunstâncias nos deem essa falsa impressão, mas todos nós temos, trabalhando ao nosso favor, ao nosso auxílio, essa força amorosa do nosso Pai, que nós chamamos de providência divina, que se manifesta de inúmeras maneiras, que nós nem sequer conseguimos ainda imaginar ou vislumbrar, mas que se expressa também muito especificamente de uma maneira em particular, que é o que muitas religiões chamam de anjo da guarda. Ou seja, um espírito, né, utilizando a terminologia espírita, um espírito protetor que vela e que por nós e que busca nos auxiliar. Essa questão, inclusive, foi amplamente analisada no próprio Livro dos Espíritos. Kardec dedicou cerca de 35 questões para estudar esse tema. Ele começa na questão 489,
mas vamos adiantar um pouquinho e partir para a questão 491, onde ele pergunta o seguinte: qual a missão do Espírito Protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Olha só, então fica claro aqui, né, a própria manifestação do amor de Deus. Então cada um de nós tem um espírito protetor, que age como um pai ou como uma mãe, né, devotado, zeloso, que tenta auxiliar o seu filho a tomar as decisões certas, a dar-lhe ânimo, força nos momentos de dificuldade, nas provações, nos momentos de angústia. Então nós sempre temos esse espírito protetor, esse anjo da guarda. Aqui no Brasil nós temos 2 casos bastante famosos, né, de espíritos protetores, que são aqueles que auxiliaram Chico Xavier e que auxilia Divaldo Franco, né, ou seja, Emmanuel e Joana de Ângeles, né? Então são exemplos para nós, espíritas do Brasil, bastante já conhecidos da atuação desses espíritos protetores. Então, cada um de nós tem o seu Emmanuel, a sua Joana de Ângeles, é claro, de acordo com a elevação espiritual de cada um de nós, né? Porque como Kardec coloca mais para frente, você não vai designar um professor de filosofia para uma criança que está tendo os primeiros contatos com as letras, né? Naturalmente, a elevação do espírito protetor está relacionada à elevação espiritual do seu protegido e da missão que ele desempenha. Então, Chico Xavier e Divaldo Franco tinham, né, no caso de Divaldo, tem espíritos de escola ao seu lado por conta da importância da missão que eles executam, né? E nós sabemos que no caso de Chico, Emmanuel era bastante severo nessa condução, né, do seu protegido, ou seja, ele estava sempre atuando para colocar o Chico nos eixos, né, diante da enormidade da missão que Chico Xavier tinha pela frente. Então nós também temos o nosso espírito protetor que vela por nós, que nos auxilia. Agora acontece, e aí é importante a gente se questionar, se nós somos um bom protegido. Ou seja, como nós temos por princípio a questão do livre-arbítrio, e segundo a descrição da questão 491, tudo que o nosso espírito protetor pode fazer é sugerir, nos intuir, nos inspirar bons pensamentos, bons sentimentos, boas ideias. Mas cabe a nós aceitar essa condução, coloquemos assim, e seguir as orientações, as intuições, as ideias superiores que eles nos sugerem. Mas muitos de nós somos rebeldes, ou seja, ouvimos os conselhos, né? Ouvir é uma forma simplória de dizer, mas registramos na nossa mente as orientações, mas por questões de rebeldia preferimos seguir diferente. Lembra mais ou menos aqueles desenhos animados da Disney, né? Que sempre que o personagem está em algum momento de dilema, aparece no ombro esquerdo um anjinho e no ombro direito um diabinho. Cada um deles sugere um proceder e o personagem escolhe uma dessas sugestões. Então assim também acontece conosco. Ou seja, nós temos espíritos que nos assistem de forma negativa, ou seja, sugerindo ações, pensamentos infelizes, e nós temos o nosso espírito protetor e os espíritos simpáticos que atuam sugerindo, nos inspirando ao bom proceder. Mas, em última instância, a escolha do proceder é nossa. Então, precisamos nos perguntar se estamos sendo bons protegidos. Se não estamos dando trabalho demais ao nosso anjo da guarda por pura rebeldia, por darmos vazão aos instintos inferiores que ainda trazemos dentro de nós. Porque embora eles ajam, segundo a resposta anterior, como um pai,
eles não agem exatamente como o pai terrestre, né? Onde muitas vezes o amor imperfeito que o pai e a mãe têm acaba cegando os seus genitores, que relutam diante de um remédio amargo que o seu filho precisa provar, mas que vai trazer o seu bem. Assim não acontece com os espíritos protetores, até porque eles estão do outro lado da vida. Então a perspectiva que eles veem para nós não é dessa existência específica, mas de todo o conjunto evolutivo da nossa história. Então, na questão 495, Kardec questiona o seguinte: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta, desde que este o chame. Então nós vemos, mais uma vez, a questão do livre-arbítrio sendo o tutor das nossas, o avalista das nossas escolhas, né? Então, à medida que nós damos preferência a ouvir os conselhos inferiores, quando o nosso espírito protetor percebe que naquele momento é inútil a sua assistência, ele se afasta, mas não nos abandona. Até porque, como já foi respondido uma outra questão nesse bloco de questões do Livro dos Espíritos, que trata da influência dos espíritos protetores, eles têm como missão nos proteger. Mas, assim como Deus, eles respeitam a nossa vontade, o nosso arbítrio. Então, se nós estamos naquele momento desejando, pela sintonia que sentimos, em dar ouvido às sugestões infelizes, eles se afastam, mas nunca nos abandonam. Aqui e acolá vão tentar nos chamar a atenção para o proceder correto. Agora, enquanto nós estivermos tampando os nossos ouvidos espirituais, rejeitando a sua assistência, não tem muito o que eles fazerem, a não ser esperar que a vida siga o seu curso e os grilhões das sementes mal escolhidas no nosso canteiro brotem e nos façam voltar à razão. Então, nesse procedimento, nós temos claramente as provas do amor de Deus, que sabe inclusive respeitar o nosso momento de não querer ouvir os bons conselhos, de não querer aceitar as boas sugestões. Mas é importante que nós lembremos que a nossa estadia aqui na prova física, nessa reencarnação, ela não é um fato casual. A gente muitas vezes não imagina a dimensão que é necessária para conseguirmos reencarnar. Sabemos que somos espíritos com débitos na justiça espiritual, com um pretérito, uma ficha corrida do passado, de outras existências, nada elogiável, mas parece que não levamos isso em conta na existência atual. Como uma criança que recebe um grande presente, mas não sabe ainda avaliar o seu valor, né? Então, a existência atual é esse grande presente. Mas não temos na encarnação atual a percepção do quanto foi custoso conseguir esse presente, de quantos espíritos generosos tiveram que endossar as nossas súplicas para uma nova chance, para um novo recomeço, quantos amigos tiveram que interferir em nosso favor para conseguirmos renascer na família que nascemos, para encontrar aquele que seria o nosso cônjuge, para receber no lar os filhos que nos foram confiados pela justiça divina. Nós não temos ideia do esforço imenso que se dá por detrás de cada nova reencarnação. Então, precisamos estar atentos para não termos uma atitude de ingratidão diante daqueles que tanto fazem por nós, especialmente do nosso espírito protetor, que tem essa tarefa, essa missão, que, dado o nosso estágio evolutivo atual, é muitas vezes uma missão árdua, penosa,
aonde você sabe o que o seu tutelado precisa fazer, você tenta auxiliá-lo e vê claramente ele escolhendo seguir o caminho da infelicidade. Então, estejamos um pouco mais conscientes dessa questão de sermos gratos, de sermos reconhecidos pela oportunidade que temos de estar na nossa vida. Mesmo que o momento presente seja um momento de dor, de sofrimento, de desafios, de angústias, ainda assim, é como remédio amargo necessário para a nossa evolução. Se a situação está difícil para nós, a conduta correta não é cairmos na rebelião, na rebeldia, no desespero, mas sim buscar justamente aqueles que velam por nós, aqueles que têm interesse na construção da nossa felicidade. É fazermos a meditação interior, aquele silêncio íntimo, para dialogarmos com aqueles que buscam nos auxiliar, para pedirmos a orientação do nosso Espírito protetor, para que possamos escutar a voz de Deus ecoando na nossa consciência. Então, para fecharmos as considerações dessa noite, desse momento de reflexão, eu fecho com o último parágrafo de Emmanuel, que é justamente o chamado para essa conduta. Ele escreveu o seguinte: faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Então, cuidemos para que a nossa conduta esteja pautada nesse esforço de fazer o bem, nesse esforço de sermos merecedores dessa tutela, do amor, do carinho que nos é dispensados por aqueles que estão do outro lado da vida. Que possamos dar a Ele testemunhos de que os seus esforços estão surtindo efeito em nós. Que não nos abandonem, mas que insistam em nos auxiliar, pois que estamos dispostos a ouvi-los e a nos tornarmos pessoas melhores, agindo no bem, pautados pelo amor, pelo bem, pela paz e pela justiça. Então, essas foram as observações do nosso estudo e façamos agora a nossa prece para encerrarmos este momento. Querido Jesus, estiveste conosco há quase 2000 anos e foste tu o exemplo encarnado do Espírito protetor, da providência divina, do amor agindo na carne. Que o teu Evangelho, Senhor, a tua boa nova, as tuas palavras, os teus ensinamentos alcancem o nosso coração, sensibilizando-lhe as fibras íntimas, para que possamos, em ti, encontrar a força necessária para seguirmos adiante no caminho do bem, nos tornando-nos, degrau a degrau, merecedores do título de discípulos do teu amor. Que a tua luz, Senhor, ilumine a nossa jornada e que este teu amor seja sempre em nós o combustível a mover-nos adiante. Fique conosco, Mestre querido, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado e que Deus esteja conosco nesta semana e em todas as semanas seguintes.